Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do professor Lourimar Mendes. Vídeo rodada 19, time tiro curto, que é aquele time para você tentar ganhar uma única rodada. Ou seja, é para arriscar, é para ser ousado, porque você não tem que se preocupar com regularidade. Rodada passada, nós só fizemos 49 pontos. Havíamos acertado 2 rodadas seguidas e na rodada passada apostamos no Bragantino, não deu certo. Alejandro era o capitão e saiu machucado. Então nós vamos vender o nosso time aqui para pensar na rodada 19. Antes da escalação, já peço que você deixe o seu like, que você compartilhe o canal, que você ajude o professor se inscrevendo aí no canal para que a gente continue o nosso trabalho aqui, que é gratuito. Essa rodada 19, muitos times vão estar envolvidos na Copa do Brasil no meio de semana, principalmente os times que são favoritos para tiro curto. Quais são eles? São Paulo, favorito para tiro curto. Flamengo, favorito para tiro curto. Fluminense, favorito para tiro curto. Palmeiras, favorito para tiro curto. Esses 4 times estarão envolvidos em Copa do Brasil e aí a gente não sabe quais são os times que eles vão colocar em campo. Eu sugiro que você vá com o São Paulo, porque é o primeiro jogo e que você vai ter exatamente a noção de quais são os jogadores que você vai poder escalar. Nesse momento, o único zagueiro que está provável é o Diego, portanto a gente vai tentar aqui buscar uma outra opção que seria o Fluminense. Vamos ver se o Fluminense a gente consegue encontrar aqui todos os jogadores prováveis, porque o do São Paulo, na zaga, só está o Diego, então a gente vai escolher um outro time tiro curto, que seria o Fluminense, nessa opção para fugir do São Paulo, porque o São Paulo só tem um zagueiro provável. Mas, obviamente, como eu já estou dizendo, o São Paulo é um time de tiro curto, óbvio. Muita gente vai no São Paulo. Olha aqui, o Fluminense só tem um lateral. Aí a gente vai ter que completar também a lateral do Fluminense com um outro jogador de um outro time, que aí a gente vai buscar lá no São Paulo, que é o outro time tiro curto que a gente está colocando aqui, além do próprio Flamengo, que é um outro que a gente está falando aqui. Bom, então o Fluminense ali todo na defensiva ali, já escalado no ataque o Cano, obviamente, jogando em casa contra o Bragantino, um time que joga para frente o Bragantino e pode ceder muitos espaços para o time do Fluminense. No meio campo, a Arrascaeta contra o Avaí, fora de casa, mas o Avaí é um time frágil, então óbvio que o Arrascaeta é um excelente nome. Do Palmeiras a gente vai colocar o Scarpa dessa vez, já que o Veiga não foi bem no último jogo, saiu, está se demonstrando um cara que está um pouco cansado, então a gente vai fazer uma aposta aqui no Gustavo Scarpa, que está muito bem. Além do Gustavo Scarpa, a gente vai ter que buscar um outro nome para fechar o nosso meio campo. Poderia ser um Terence, que pega um Botafogo que está frágil também no campeonato, um Botafogo que não está bem no campeonato seria uma opção. O Wellington Rato, que é meia, mas que joga no ataque contra o América, jogando em casa, também é um bom nome. Patrick do São Paulo, jogando em casa contra o Goiás, é um outro excelente nome para a gente colocar. Correndo por fora, o Lima, do Ceará, que pega um Juventude que é o lanterna. O Lima tem feito um bom campeonato. Nicão, que fez 2 gols no último jogo, também é uma opção diferente, né? Uma opção aí para você colocar, por exemplo, ao invés do Patrick. Arias, do Fluminense, outro nome, já que a gente está com a base do Fluminense, seria um outro nome para colocar. Acho que é isso. Rodriguinho jogando fora contra o Coritiba seria uma aposta muito ousada. Vina, que fez um gol de falta, além do Lima, pode ser uma aposta interessante também para a rodada. Acho que é isso. Não dá para pensar em outro nome aqui para baixo, então a gente vai voltar aqui em cima nos nomes que a gente falou. Um deles é o Patrick. Cadê o Patrick? Patrick é um outro nome que a gente vai colocar. E aí o Wellington Rato ficaria de fora, já que a gente colocou a Arrascaeta e o Scarpa. Mas o Wellington Rato ali no meio seria um nome excelente. Voltando aqui para o nosso ataque, a gente teria o Luciano, né? Para a gente colocar. Já colocamos o Cano, que é o da nossa base, a base nossa aqui do Fluminense. E aí a gente tem mais uma vaguinha para colocar de atacantes. A gente pode, por exemplo, de atacantes, colocar o Igor Paixão, que é muito bom de cartola jogando em casa. Acho que é um bom nome para colocar. Descendo aqui, jogando em casa, Léo Gamalho pode ser uma aposta interessante. Mendonça pode também ser uma aposta, mas joga fora de casa.
Jogando contra o Avaí, que é muito frágil, a gente tem o Gabriel e o Pedro. Pela fase, vou colocar aqui o Pedro. Caberia muito, por exemplo, uma dobra do São Paulo aqui nesse time, mas vou colocar o Pedro. E jogando em casa, o Cano será o nosso capitão. Para completar esse time tiro curto aqui, a gente tem que buscar um lateral. Esse lateral pode ser o Marcos Rocha, pela média que tem jogando em casa, é um excelente nome. O Wellington no São Paulo, pela fragilidade do Goiás, é um outro nome interessante para colocar. Os dois do Palmeiras, tanto o Marcos Rocha como o Piquerez, são bons para a rodada. Matheus Alexandre do Curitiba é um nome também que me agrada muito. Os dois laterais do Flamengo também, o Ayrton Lucas e o Mateuzinho. Eu vou colocar aqui, a princípio, o Wellington do São Paulo, para ser diferente, já que é tiro curto. O time já está escalado. Agora a gente vai para o banco de reservas. A nossa base é do Fluminense. Como a gente não tem lateral no Fluminense, só o Samuel Xavier, a gente escolheu um outro lateral ali. Agora vamos aqui para o nosso banco de reservas. Vamos descendo aqui para ver o que a gente pode encontrar como reservas para o nosso time. Tá difícil de encontrar aqui um reservas. O Caio Paulista seria um nome, mas ele é o lateral do Fluminense. Eu vou colocar o menino Fluminense aqui, o Matheus Martins, tá? Que tem até uma média boa e é bem baratinho. Eu vou colocar ele no nosso banco de reservas ali. No meio campo, a gente vai poder colocar o Lima, o Nicão, o Arias do Fluminense, o próprio Marlon Freitas. Eu vou colocar aqui o Arias no nosso banco de reservas. Apesar de ser uma base do Fluminense, eu não estou com o Arias no meio campo. Daria para colocar o Arias ali, por exemplo, no lugar de um Scarpa, por exemplo, daria. Agora, no nosso banco de reservas aqui, o zagueiro, eu vou colocar o Fabrício Bruno, do Flamengo. Nosso lateral agora, a gente tem um do Fluminense e um do São Paulo. Falei do Matheus Alexandre, que eu acho que é um nome interessante, do Coritiba. E o Mateuzinho aqui jogando do Flamengo também, acho que é um nome interessante. O Mateuzinho vai para o banco. E o nosso goleiro reserva vai ser o Santos do Flamengo. Então tá aqui o nosso time para time tiro curto, a nossa escalação, time tiro curto, a defesa do Fluminense e o técnico do Fluminense. Como não tem dois laterais prováveis no Fluminense, a gente está colocando o Wellington. No meio campo, Scarpa, Patrick e Arrascaeta. Dá para colocar o Arias no lugar ou do Patrick ou do Scarpa. No ataque, Luciano, Pedro e Cano, tá? O Cano como nosso capitão. Esse time custou 137,77 cartoletas. É o time tiro curto da rodada. Um grande abraço a todos e boas mitadas pra gente amanhã.